ainda tem uma parte também importante, que é a palavra do Senhor. Agradecemos aí o irmão Penso, pelo louvor, veio de longe entoar louvores ao Senhor e que possamos estar com esse espírito de adoração ao Senhor, independente do que aconteceu hoje, ou ontem, ou como diz mamãe, ainda agora há pouco. Não importa, mas que viemos aqui para adorar o Senhor, amém? Amém. Quantos lembram que está escrito aqui nesse maravilhoso painelzinho aqui? Semana do Evangelismo Feminino, chegou a hora, viva algo. Vamos falar de novo? Semana do Evangelismo Feminino, chegou a hora, viva algo novo. Mas antes que comece o sermão, quem trouxe alguém aqui hoje essa noite? Tararã, vimos uma mãozinha ali, né? Muito bem. Quem trouxe alguém, né? A irmã lá atrás também, né? Muito bem, teremos brindes hoje, minha diretora. Minha diretora está animada ali na porta. Ela está ali, está no escondido, mas ela está animada. Ô, mulherzinha animada, vamos lá. Olha o sorriso da Gabi também nos contagia, né? Então é isso. Cadê o saquinho balançando lá atrás, minha diretora? Cadê? Vamos ver. Todo mundo quer ver o negócio aí, ó. Olha só, tem um negócio bom aí para nós. É uma doçura. Quem gosta de ganhar doçura? Pode entregar já? Fica à vontade, tá? Hoje, o sermão de hoje é o 3. Alguém lembra que tivemos domingo, segunda e hoje é terça-feira, né? Então, é hora de viver sem culpa. É o título do sermão dessa noite. E o relógio continua. Tic-tac, né? Essa palavra ela é um pouco preocupante. Culpa. Quem aqui já sentiu culpa algum dia? Ninguém nunca sentiu culpa por algo que fez ou deixou de fazer, né, vovó? Como é o nome da vovó? Dona Isabel me chama Iraneide. É um prazer conhecê-la, tá? E pode ficar à vontade. Amanhã tem mais e depois tem mais. Segundo a minha diretora, né, minhas informações, se não me negam, amanhã quem trouxer um convidado especial, né, minha diretora? Vamos ter um Pix a sortear. Para a glória de Deus, amém? Eu tomo posse dessa vitória. Eu tomo. E vocês aí? Vocês vão fazer o quê? Vão ficar só me olhando? A gente vai trazer amanhã visitante, né, Gabi? Né, meu diretor? E aí, irmão Pedro, está animado? Temos que estar em você um Pix. Então vamos lá, né? E a palavra do Senhor se encontra no livro de 1 João. Para quem tem Bíblia aí, fica aí perto da vovó, alguém para orientar ela. 1 João capítulo 1, verso 9. Quando todos achar, vamos orar. Quem não tiver Bíblia, fique do lado de quem tem. Amém? Achou, irmã? 1 João, fica bem pertinho de Apocalipse, bem do ladinho, tá? Primeiro, vê a carta de... que tem 1, 2 e 3, né? Primeira epístola, segunda e terceira, essa é a primeira. Primeiro livro de João, capítulo 1, verso 9. Bem pertinho de Apocalipse. Bem pertinho de Judas, bem lá pro finalzinho do livro. Deus oriente aí, irmão, por favor, dá uma ajuda para ela, ela tá precisando. Vamos orar? Achou, irmão? Muito bem. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos, por este dia, por essas horas, por esses minutos, Senhor. E agora que vamos aprender mais um pouco de Ti, Senhor. Que o nosso eu venha a sair, que o ser humano também, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha para esta reunião de adoração a Ti. Que o Senhor venha receber as nossas palavras, os nossos pesares, as nossas súplicas, e que o Teu Espírito Santo, Pai, nos molde nesta noite. E que possamos, Senhor, sair daqui com algo novo, que é a Tua palavra. Que ela nos molde, em nome de Jesus. Amém. E diz assim a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém? Essa é a palavra do Senhor.
Hoje aprenderemos um pouco de Pedro e Judas diante do sentimento de culpa. O propósito de hoje é compreender que o sentimento de culpa, na medida certa, é necessário para o crescimento pessoal e espiritual de cada um de nós. O princípio doutrinário de hoje é a conduta cristã como todos os dias. E hoje aprenderemos também um pouco do livro Mente, Caráter e Personalidade. Amém? Amém. E conta aqui. Hoje abordaremos um sentimento comum, essencial para as nossas vidas, mas que pode se tornar perigoso se não for bem administrado: a culpa. Infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com a culpa de maneira adequada. A maioria não sabe como agir quando esse sentimento surge. Agora há pouco foi perguntado, sobre culpa. Alguém muitas das vezes se sente culpado, talvez por um casamento ter acabado, por um filho ter saído de casa, ou talvez mesmo porque fez algo errado. E muitas das vezes nós, mães, quando a gente cria um filho e que esse filho ele não faz uma boa conduta na sociedade, nós se sentimos culpadas por isso. Não é verdade, vó? Quando o nosso casamento que acabou, muitas das vezes a gente também se sente culpada por isso. Mas eu quero dizer para você essa noite que imagine uma linha na qual em um extremo encontra-se a ausência da culpa e no outro extremo o excesso de culpa. Olha só, você vai trilhando aquela linha ali, lá no final tem culpa e logo aqui adiante também. E como conviver com isso, como viver com isso diariamente. Você olha para a tua idade hoje, você vê que você percorreu um bom tempo da tua vida lá atrás. E lá atrás, bem lá atrás, bem lá atrás, você vai entender que você também teve um sentimento de culpa por algo que aconteceu. E eu quero dizer para vocês que nós sentimos culpas. Isso é um sentimento normal de um ser humano. O ser humano, ele tem dores, ele sangra, tá? Ele erra, ele é imperfeito. Eu sou imperfeita. Eu estou falando com vocês aqui nesse momento pela graça de Deus. Amém. Méritos nenhum meu, é só pela graça de Deus. Amém. Nós chegamos aqui pelos méritos de Jesus. Nós estamos aqui abrindo a nossa boca pelos méritos de Jesus. Nós não temos merecimento nenhum. É a graça de Jesus que nos sustenta. Amém? Amém. Os indivíduos que não sentem culpa são frequentemente insensíveis às necessidades e sentimentos alheios. Eles cometem erros repetidamente, muitos dos quais são sérios, mas não demonstram remorso. Por exemplo, houve uma reportagem em um determinado canal de televisão e disse assim, sobre um homem que matou o seu vizinho com 6 tiros a queima-roupa. E ele voltou para casa, tomou banho, jantou e dormiu tranquilamente. Você conhece pessoas assim? Que elas erram, elas fazem e acontece, e no final de tudo ela diz, foi você que fez isso. Não vamos longe, vamos entre um marido e uma mulher, entre uma mulher e um marido, família. Eu fiz isso porque você me induziu a fazer isso, certo? Mas a pessoa não admite que foi o seu próprio erro, que foi a sua própria culpa, muito pelo contrário. Ele diz que a culpa foi da outra pessoa, Conhecemos muito bem essa história. Quando o sentimento de culpa não é ativo, é impossível reparar o seu próprio comportamento. Desenvolver habilidades, não existe algo mais profundo, senão a culpa. Não há erro, não há pecado. Logo, não há sentido a morte de Cristo na cruz. Por outro lado, a Bíblia é clara em afirmar. Olha só, então a ausência total de culpa costuma estar associada a transtornos de personalidade, como psicopatia e o narcisismo. É algo sério, não é isso? Culpa é algo sério, muito sério. E é bom que a gente venha aprender. Hoje Deus mandou para mim, para você, esse relato do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, e o capítulo é o 48. E a senhora White nos adverte que esse livro, ele veio inspirado também pelo Espírito Santo, porque nós devemos sentir culpa naquilo que nós fazemos. Eu rasguei essa Bíblia, eu tenho que admitir, eu rasguei essa Bíblia. Eu menti, eu tenho que admitir, eu menti. Eu fui em determinado lugar, Ninguém me induziu para chegar lá, eu fui, eu fiz.
Nós temos que ter a noção do que fazemos, certo? A gente tem que cair na realidade. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Vamos ver o que Paulo fala conosco essa noite. Alguém pode ajudar a irmã? Livro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantas pessoas pecaram aqui? Só uma? Está dizendo todos os habitantes da terra. Todos pecaram. A ausência da culpa não permite reconhecer e reparar meus próprios erros e principalmente não me leva a reconhecer e entender a necessidade da ação de Deus em minha vida. No Romanos capítulo 3, verso 23. A irmã ainda não achou? Romanos capítulo 3, verso 23. Achou? Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Amém. No outro extremo, existe aquelas pessoas que se sentem culpadas constantemente. Muitas vezes elas nem são responsáveis por algo que deu errado, mas tendem a puxar responsabilidade e, consequente, a culpa para si mesma. Vocês também conhecem pessoas assim? Eu conheço também. Pessoas que vivem se sentindo culpadas e elas não se livram daquela culpa. E Ellen White diz, em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 451, ela diz assim, e vamos prestar bem atenção nesse conselho da senhora White, que ela coloca, ela escreveu, e ele é muito importante. E quando eu li hoje esse verso, quando eu li esse capítulo desse livro, ele me chama a atenção, porque é algo que fala da nossa mente, e quando fala da nossa mente, há uma briga interna dentro de cada um de nós, e diz assim, enquanto o sentimento de culpa permanece, elas não conseguem seguir com suas vidas de forma leve. Em geral, são pessoas que apresentam um nível maior de autoexigência, perfeccionismo, autocobrança, autocrítica. O sofrimento emocional é frequente. O sentimento de culpa passa a fazer parte da vida da pessoa. Infelizmente, a culpa pode levar ao adoecimento e, em casos extremos, até a morte. Ela leva também ao desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, sentimento de culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e convidar a decadência e até levar à morte. Temos que prestar bastante atenção, muita atenção. A gente tem que ser bem habilidoso com isso, porque independente de qualquer ação que a gente tomar, a gente pode levar esses fatores na nossa vida. Tudo devido à culpa. A culpa é um sentimento que ele abre-se para um leque na vida de alguém. E se você não tiver cuidado, se eu não tiver cuidado, a gente vai até a morte. Porque ele vai causando doença após doença, após doença. E quando você vê, você está no limite. O Salmo de número 51, a gente vai para lá agora, e a gente vai ver o que o salmista fala conosco. Salmo 51, verso 3 e o verso 5. Amém? Salmo 51, verso 3 e verso 5. Amém, igreja? Amém. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. O verso 5 diz assim, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Amém? Amém. Aqui o salmista, ele reconhece, ele sabe que ele é pecador. Davi sabia que era um homem pecador, repleto de falhas, e reconhecia seus próprios erros, sem tentar fugir deles. Como Davi, todos nós estamos sujeitos a cometer erros enquanto estivermos nesse mundo. O sentimento de culpa é essencial, pois nos ajuda a identificar as nossas falhas. Portanto, é fundamental aprender a lidar com a culpa, garantindo que ela permaneça apenas o tempo necessário para nos ensinar e não mais do que isso, certo? Ponto. Temos que aprender com a culpa, a realmente reconhecer que nós estamos errados, mas aquilo
e ponto. Não ficar a vida inteira remoendo algo que não é para a nossa vida inteira, né? E ele continua dando conselho. A culpa é um sentimento humano e comum. Surge quando nós nos arrependemos de decisões tomadas ou quando não aceitamos nossos próprios erros e fracasso. A Bíblia narra a história de 2 discípulos que uma mesma noite foram consumidos pela culpa. Um deles, arrependido, encontrou um novo propósito e começou a viver o novo de Deus. O outro, infelizmente, não se arrependeu. Ele tirou a sua própria vida. E nós conhecemos muito bem essa história de Pedro e Judas, certo? Então, que essa noite Deus venha nos habilitar para que possamos resolver os nossos sentimentos. Amém? Amém. Sentir culpa é natural e essencial, no entanto, o desafio surge quando ela se torna intensa demais, afetando as nossas decisões. Primeiro, reencontrar o ocorrido, visitando os detalhes do evento. Segundo, identificar o erro, reconhecendo o que fizemos ou deixamos de fazer. Terceiro, buscar comportamentos mais adequados, planejando como agir melhor em situações futuras. Quarto, reparar o erro, pedindo perdão a Deus ou a quem ofendemos, incluindo a nós mesmos. E o quinto, seguir adiante agora com um novo aprendizado. A culpa é para nós refletir, para nós parar, analisar, voltar ao ponto da onde a gente errou, aonde a gente parou e também nos perdoar por isso. Nós temos que aprender a nos perdoar. Quando a gente visita uma análise de psicólogo, a doutora ela fala para nós, você precisa se analisar, ver o ponto aonde você errou, aonde você parou, aonde te machucou, aonde doeu. E você volta lá pro dedinho mindinho, não é? Volta no joelho, volta na coxa, volta aqui em cima, no cabelo, na orelha. E onde foi que magoou? Onde foi que espetou aquele espinhozinho ali? Se espetou ali no antebraço, você vai trabalhar naquele antebraço. E se aquilo te fere, aquilo te deixa mal, você se afasta porque te faz mal. O pecado, ele é assim, ele faz mal. Ele traz sentimento de culpa também. Agora, nesse momento, a gente vai para o livro de 1 João, que a gente já leu, né? Não precisamos nem abrir, mas se você quiser abrir, tudo bem. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que Deus faz aqui? Como ontem o mar estava agitado, certo? E o que foi que ele fez? Ele acalmou a tempestade. Amém. A nossa culpa chega a ser tão intensa que nós se sentimos culpadas por algo e nós não se perdoamos. Mas Deus disse que se nós confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Até onde você já foi? Que passado negro você já teve ou está tendo nesse momento? Eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer que Jesus quer te perdoar essa noite. Ele quer algo novo na tua vida. Chegou a hora de viver algo novo. Eu não sei o que te prende desde criança. Eu não sei qual é a tua culpa. Eu não sei qual é o teu medo, o teu estresse, o teu pós-traumático. Eu não sei te dizer. Eu nem fui formada nisso. Mas Deus está dizendo que Ele é para nós confessarmos para Ele. É para nós dizer, Senhor, até agora eu lutei contra isso, contra a minha mente. A minha mente está me matando. Essa culpa que eu sinto, ela está me sufocando. Mas Deus diz essa noite que se nós confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Amém? Amém? Você aceita esse novo desafio? Eu aceito esse novo desafio na minha vida. Eu quero sair daqui uma mulher renovada. Eu quero sair daqui uma pessoa leve na presença do Senhor. Eu quero receber algo novo de Deus, porque Deus está me falando essa noite para isso. Que Ele é fiel e justo para me perdoar, para perdoar você esta noite. Amém? Interessante aqui que Martinha, ela tinha uma filha de 9 anos e ela foi agressiva verbalmente com a sua filha. E ela refletiu no que ela falou e ela diz assim, nossa, fui pesada nas palavras para com a minha filha de 9 anos. Fui intencional em machucá-la. Isso não foi bom. Da próxima vez não quero mais agir assim com a minha filha. Vou procurar prestar atenção no que estiver falando e buscar palavras mais amorosas. Preciso pedir perdão pelo tom de voz e por aquela frase depreciativa. Ela não merece ser tratada dessa forma pela própria mãe. Você entendeu o que essa mãe fez? Essa mãe foi lá
e falou algo que machucou aquela filha de 9 anos. Aquela mãe foi lá e machucou. Consegue perceber a conexão? Muitos lares se desfazem porque acabamos assumindo o papel de inimigos, tornando-nos as maiores críticas das falhas daquelas que mais amamos. Muitas vezes não prestamos atenção nas nossas próprias palavras e ações. Pais e mães, é fundamento ter cuidado ao lidar com os erros dos filhos. Igreja, amigos, nessa noite que nos visitam, nós temos uma arma infalível. A nossa boca, ela foi feita para adorar o Senhor. Em outras versões, Salmos, ele fala que a boca do ser humano, ela foi feita para louvar o Senhor. Ela foi feita para dar glórias a Deus. A nossa boca, Paulo diz que não pode sair palavras torpes, que não pode sair dados inflamados, porque a nossa boca é para abençoar. Eu te abençoo, minha filha, eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, meu esposo, eu te abençoo, irmã. Agora há pouco foi cantado, né? Agora há pouco foi falado, cantado, e as bocas se abriram aqui, e todas elas entoaram louvor ao Senhor. Amém por isso? Então o sentimento de culpa não é meu, não é teu. É momento de se arrepender, é momento de falar com Deus e dizer: Senhor, me perdoa se eu fui uma má mãe, me perdoa se eu fui uma má filha, me perdoa se da minha boca saiu palavras que destruíram aquela pessoa. Me perdoa, Senhor, se ao longo da história eu falei com meu marido e deixei ele com a autoestima lá embaixo. Isso não é um papel de uma mulher cristã. Muito pelo contrário, Deus abomina isso. Nós temos que elevar os nossos maridos, nós temos que respeitá-lo. Quem é casada, tá? Por favor. Nós temos que amá-lo, respeitá-lo, porque Cristo morreu pela igreja. Independente se você tem ou não amor em volta, em troca, mas você tem que ser fiel a Deus, porque você é uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus. Uma mulher que não pode ter culpa de amar alguém que não lhe ama, muito pelo contrário, continue amando, porque a gente vai receber, é só de Deus. Amém. Nós queremos ir para um lugar, e esse lugar não vai entrar pessoas rixosas, pessoas que abrem a boca para defamar outras pessoas, pessoas que abrem a boca para deixar outras pessoas internadas em um leito de hospital. E continua. Como você teve coragem de fazer isso com a sua esposa? Você é o pior de todos os homens. Você machuca a sua esposa, você fala que ela não é nada para você, que você ama uma outra pessoa, e você diz no final: é tudo brincadeirinha. Eu fiz isso com você porque você, esposa, me estimulou isso. Essa boca é de Deus? Não. Essa boca não foi feita para louvar o Senhor. A boca que foi feita para louvar o Senhor é aquela que eleva o nome de Deus nas alturas. Amém. Eu não sei porque esse sermão veio para minha mão, está aqui. Quem quiser depois comprovar que essas palavras estão aqui, procura a diretora do MM e ela vai mandar para você pela internet. Tá ok, meus irmãos? E continuando, o livro Mente, Caráter e Personalidade diz assim: o que o inimigo mais quer é acusar, para você começar a se delongar na culpa. E quanto mais tempo permanecer na culpa, mais você irá sofrer. Satanás procura desviar nossa mente do poderoso ajudador para nos levar a ponderar sobre degeneração da nossa alma. Esta é a hora de você começar a viver um novo e deixar Deus agir em sua vida. Amém? Amém. O livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, vamos para lá. E vamos ver o que o profeta tem para falar conosco. Isaías capítulo 1, verso 18. Amém, igreja? E diz assim a palavra do Senhor no livro de Isaías capítulo 1, verso 18. Olha que interessante. Amém? Amém. Vamos ajudá-los. Capítulo 1, verso 18. Fica bem do ladinho de Jeremias, entre Ezequias, entre Provérbios. Amém? Livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim: então, sim,
Vinde, arrazoemos, diz Deus, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornaram alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornaram brancos como a lã. O que isso quer dizer? Que Deus me perdoou, que Deus te perdoou. Passado é passado, morto e enterrado. Siga adiante com a tua vida. O Todo-Poderoso te perdoou, me perdoou. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Passou, página virada, olha só. Acabei de virar a página, virou. Isso é coisa do passado. O presente, Deus te perdoa, Deus te ama. Tá? Vamos lá para o livro de Miqueias, capítulo 7, verso 19. Miqueias fica ali entre os profetas pequenos. Eu costumo dizer que aqui pertinho de Malaquias, perto de Jonas. Ajudem a nossos queridos, capítulo 7, verso 19. Amém? Miqueias, capítulo 7, verso 19. Fica antes de Abacuque, antes de Mateus, perto de Sofonias, perto de Ageu, Amós. Ajudem quem tem dificuldade. A Marlene cola no José aí. Miqueias, os profetas pequenos, todo mundo achou? Perto de Oséias, passando de Ezequias. Amém? Amém. Capítulo 7, verso 19 diz assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados. Aonde? Voltando de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas... Aonde que eu não ouvi? Então, estamos ou não estamos perdoados? O que Deus faz com os nossos pecados? Ele atira na profundeza do mar do esquecimento. E ali fica. Glória a Deus, aleluia. Cadê a boca que veio adorar o Senhor? Aleluias, glórias a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Deus utiliza uma poderosa metáfora ao dizer que lança nossos pecados na profundeza do mar, simbolizando que eles se tornaram irrecuperáveis. Isso indica que nossos erros são perdoados. Amém? Amém. E esquecidos, pois nada pode alcançar tais profundezas. Finalmente. Vamos para Apocalipse capítulo 21, o último livro da Bíblia. Quem achar vai ganhar um bombom. Amém? Amém. Eita, que o negócio aqui está muito bom. Livro de Apocalipse capítulo 21, verso 5. Quem ainda não achou não vai ganhar bombom. Estou de olho, hein? Eita glória. Capítulo 21, verso 5. O negócio está bom, tá, Gisele? Alguém que ainda não achou pode ler para mim. Oh, Deus maravilhoso. Achou, irmão? Amém. Muito bem. Capítulo 21, verso 5 diz: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Amém? Então, aquele que está sentado, quem é aquele que está sentado? Quem é aquele que está sentado? Quem é aquele que pode perdoar pecados? Quem é aquele que apaga as tuas transgressões? Quem é aquele que lança os teus pecados na profundeza do mar? E onde é que fica a culpa? A culpa não é tua, não é minha. Deus já nos perdoou. João falou que se nós confessar nossas culpas, Ele é fiel e justo. Amém? Amém. Então Deus seja comigo, Deus seja contigo. Da próxima vez, meu amigo e minha amiga, que se você se sentir culpado, leve suas preocupações a Deus. Fale com Ele. Não deixe que autoacusações superem o perdão divino. Amém? Amém. Pode ser que alguém esteja sentindo maior pecado. O maior dos pecadores sabe que quanto mais pecador você é, mais carece de Deus. Ellen White, mais uma vez, em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 452, diz: se tu julgares o maior dos pecadores, Cristo é justamente o
o que você carece. O maior pecador ergue a cabeça e olha para si mesmo, para fora do teu pecado, para o Salvador erguido na cruz, fora da venenosa, peçonhenta picada da serpente, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as vezes que você se sentir lá embaixo, jogada, entregue às baratas, achando que não tem mais nada para fazer, e você talvez tente tirar a tua vida, não faça isso. Olha para Jesus, olha para a cruz, porque Ele morreu por ti, tá? Ele merece toda adoração, todo louvor. E que em nome de Jesus, hoje à noite, essa culpa ela vai sair do meu coração e do teu coração. Porque Jesus é poderoso para nos lavar no sangue do Cordeiro. E eu creio por isso. Amém? É impressionante observar as ações divina e a humana. Após o grave erro de Adão e Eva, Deus foi lá e queria conversar com eles. Deus dialogou com seus filhos. Em vez de se afundar na autoacusação, entregue-se a Deus. O que aconteceu? Vamos lá para Marcos capítulo 14, fica bem do lado de Mateus. Marcos 14, verso 72. Capítulo é o 14. E o verso é o 72. E ele existe. Quem achar, já sabe. Lá na porta vai ganhar um bombonzinho. Estou só anotando, mas quem não achar... Está aqui na minha caneta. Amém? Amém? Livro de Marcos, capítulo 14, verso 72. Todos acharam? Amém. Alguém pode ler áudio para mim grande, assim, forte, poderoso? E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse. E dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então, ainda que cantasse o galo 3 vezes, Pedro negou o próprio Cristo, certo? E ele se sentiu o quê? Ele se sentiu feliz por isso? Vemos que quando percebeu o seu erro, Pedro chorou amargamente e se arrependeu profundamente. No entanto, ele não deixou que a culpa o consumisse por mais tempo do que o necessário. A culpa veio como uma lição. E ele cumpriu o seu papel e seguiu em frente. Errou? Botou esse passo aqui fora? Colocou? Beleza. Agora reconheça que você fez isso. Eu matei, eu roubei, eu fiz o que eu não poderia fazer, certo? Eu estou reconhecendo Deus, que eu sou tudo isso. Mas a partir de agora, Deus te perdoou. E o que você tem que fazer? Ficar ali naquele quarto jogada, entregue às baratas? Não. Você tem que seguir em frente. Amém? Amém? Você tem que seguir em frente. Porque Deus fala para mim e para você essa noite que nós devemos seguir em frente. Assim como Pedro seguiu em frente. Amém? Amém. Poucos dias depois, vamos lá para o livro de João, capítulo 21. Olha o que acontece com esse personagem chamado Pedro. Livro de João, Evangelho, João Grandão, capítulo 21, verso 15. Muito bem. Isso me chama muito a atenção. Amém, igreja? Capítulo 21 de João, verso 15. Amém? E diz assim, não sei se na tua Bíblia está falando mesmo. Pedro é restaurado por Jesus. Amém? Quer dizer que agora há pouco a gente viu uma cena que Pedro nega a Jesus. Pedro diz para as pessoas que não conhecem Jesus. E todo mundo aponta ele, você é amigo dele, você estava com ele, você comia com ele, você andava com ele. E ele quer que ele fala? Eu não vos conheço. Verdade? E quem cantou antes de que a profecia se cumprisse? O galo cantou. 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes. E agora o capítulo 21, verso 15 diz: Pedro é restaurado por Jesus. Assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou a Simão: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou:
cuida dos meus cordeirinhos. Na minha Bíblia tá, na de vocês deve estar ovelhas, né? Olha só. Então quer dizer que Pedro errou, pecou, mas se arrependeu amargamente. Ele soube lidar com a culpa. Já outra pessoa, Judas, não teve o mesmo efeito que Pedro. Judas não quis experimentar o que Jesus teria para fazer na vida dele. E logo mais, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro. E Jesus entrega algo precioso para Pedro. E o que é que Jesus entrega para Pedro? As suas ovelhas. Tá difícil, Maria, frequentar a igreja adventista do 7º dia? Tá. Mas o que Jesus te dá nas tuas mãos para te cuidar? Ovelhas, pessoas, comunidade, amar. Mas quem, irmã Iraneide? Eu, pecadora? Agora há pouco estava disciplinada, removida. Mas quem vai acreditar em mim? Você lembra de Moisés? Na primeira noite, Moisés foi quem? Um assassino, um pecador. Ele matou um egípcio, mas ainda assim Deus foi atrás de Moisés. A segunda noite, quem mais estava com medo da tempestade? Os discípulos, eles andavam com Deus. Mas ainda assim Deus usa aquelas pessoas para cuidar de outras pessoas. E hoje, Deus quer usar quem? Eu e você. Amém. Deus restaura Pedro do seu erro, da sua culpa. E Deus diz, Pedro, tu me amas? E o que acontece lá? Pedro, tu me amas? A segunda vez. E a terceira vem, Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Então, Pedro, cuida de algo que é precioso meu. Eu não sei o que Deus tem te dado. E você está todo o tempo recusando. Eu não sei o que o Senhor tem falado contigo. Se a tua família, se a tua casa, se as ovelhas do mestre, se a casa do mestre. Mas Ele está te dando. Ele está confiando em você novamente. Ainda que o mundo diga que você não presta, o Senhor lhe restaurou a sorte de Pedro. Jesus restaura a fé de Pedro. Jesus restaura o homem na essência humana. Aqui a palavra diz, Pedro é restaurado por Jesus. Iraneide é restaurada por Jesus. José é restaurado por Jesus. Maria é restaurado por Jesus. Paulo é restaurado por Jesus. Então cuida do que Deus te deu para cuidar. Cuida. Se Ele te deu louvor, cante para Ele. A tua boca é para elevar o nome do Senhor. Amém. Ele te deu oração, ore pelas ovelhas do Senhor. Ele te deu a casa de Deus para cuidar, então cuide da casa de Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. É hora de você viver o novo de Deus. Conte a história, identifique o seu erro, aprenda com ele. E na próxima vez faça como Pedro, peça perdão e siga adiante. Por mais que as pessoas dizem para você, essa mulher não tem sentimento, ela acabou de errar, mas ela está igual um furacão. Sabe por quê? Porque aquele Deus que perdoa ela no passado, é Ele que dá força para ela. É Ele que levanta ela. É Ele que restaura a vida dela. Tá entendendo? Não é para nós ficar no quarto tomando os remédios de manhã, de tarde, meio-dia, não. Deus está restaurando a nossa mente. Deus está tirando nossa culpa. Ele pagou lá na cruz. Essa minha culpa, a tua culpa. Os meus pecados. Amém? Amém. Conta-se uma história de Helena. Helena era uma mulher introspectiva, que significa que se examina o seu próprio íntimo, né, e as suas reações internas. Ela foi convidada a participar de um encontro na igreja, cujo tema era agir de Deus quando nos sentimos culpadas. Olha só, a importância de nós convidar alguém para vir à casa do Senhor. Olha o que vai acontecer com Helena. Quem te convidou hoje à noite para estar aqui? Quem te convidou hoje à noite para estar aqui? Louve a Deus pela vida dessa pessoa. Agora você faça o mesmo com outra pessoa. Porque olha só a vida de Helena aqui. Era uma noite comum, porém marcante.
pois marcou o início de uma nova fase em sua vida. Helena era casada com Sérgio havia 13 anos. Helena enfrentava dificuldades em expressar seus sentimentos, especialmente diante do sogro, um homem de personalidade difícil e julgadora. Sérgio havia perdido a mãe na adolescência e desde então sua relação com o pai se deteriorou. Enquanto os irmãos se afastavam, ele permaneceu em casa. Após uma pequena cirurgia, o sogro foi se recuperar do pós-operatório na casa de Helena e Sérgio, mas sua presença tóxica começou a afetar o bem-estar de Helena. Sérgio, por sua vez, não tomava partido, o que afetou a tensão do seu casamento. Com o passar do tempo, Helena adoeceu devido ao estresse constante e, a princípio, duraria dias, se estendeu sem motivo algum. Após um ano, Helena estava cada vez pior. E ela, dessa vez, confrontou Sérgio, exigindo que ele escolhesse entre ela e o pai. Sérgio finalmente tomou uma posição e pediu ao pai que voltasse para sua própria casa. O sogro, ressentido, culpou Helena pela decisão, mas esse ato de coragem fortaleceu o casamento e trouxe a união para Helena e Sérgio. 5 meses após a saída do sogro de sua casa, o sogro sofreu um infarto fulminante e faleceu instantaneamente. Helena, tomada pela culpa, lamentava profundamente por não ter tido mais conversas com seu sogro. Durante 7 meses, Helena se sentia devastada, como se fosse a pior pessoa do mundo. E isto é que o inimigo quer que aconteça. Você está vendo? O que você fez é imperdoável. O diabo falando para Helena, certo? Naquele dia, Helena percebeu que a culpa que carregava não era saudável e que ela se punia por algo que já não fazia parte da sua vida. Com a palavra de Deus iluminando seu coração, ficou claro que o inimigo não poderia mais acusá-la. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 8, verso 1. O que Paulo fala sobre isso? É o último texto dessa noite. Romanos, capítulo 8, verso 1. Amém? E diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Helena, quando ouviu esse verso na igreja, que a sua amiga havia convidado ela disse assim: para tudo. A partir de hoje, eu não vou me sentir culpada por nada. Porque Deus diz que aquele que aceita Ele, não há nenhuma condenação. Amém, igreja? Amém. Esse sentimento de Helena salvou a sua casa, salvou a sua vida. E a amiga de Helena ficou muito feliz por isso. Então, se você ainda não convidou alguém para estar aqui no Evangelismo Feminino desta semana, convide essa pessoa e salve essa pessoa. Você não sabe o que ela está passando. O sentimento de culpa aproximou Helena de Jesus. Ela passou a viver o novo de Deus, graças ao convite de uma vizinha. Hoje essa transformação pode acontecer com você e também comigo. Os planos de Deus para a sua vida são extraordinários. Não deixe que seus sentimentos se sobreponham ao que Deus tem a dizer. É hora de experimentar o novo de Deus reservado para você. Amém? Amém. O seu destino nunca foi destruição, é a salvação. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não é mais culpado. Acabou. É hora de viver o novo de Deus para mim e para você. Amém? Amém. Nesse momento a gente vai ouvir um louvor para a glória de Deus. Amém. Obrigada porque nós ouvimos o que o Senhor queria falar conosco. Mais uma vez, nos ajude, Senhor. Nos transforme, Senhor. E que possamos sair daqui, Senhor, na certeza que nós tivemos um encontro com o Senhor. E que amanhã, em nome de Jesus, voltaremos a esse lugar para ter um encontro novamente contigo. Amém. Nos ajude a convidar outros também, assim como Helena foi transformada por um convite de sua vizinha. Oh, Pai querido, assim como Manolo foi transformado também por um anúncio, assim como Ada foi transformada
porque teve a curiosidade de saber onde a sua vizinha estava indo. E ali eles tiveram um encontro com o Senhor. Oh, querido Deus, toma conta das nossas vidas nessa noite. Toma essa comunidade nas tuas mãos. E que todos nós possamos ser salvos para a glória de teu nome. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém.